Olá, pessoal. É, Tudo bem com vocês? Então, hoje, em vez de dar continuidade à unidade 3, e hoje vamos à nossa aula 2 sobre o conteúdo de fundamentos de ciências dos materiais. Bem, pessoal, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as estruturas cristalinas de sólidos, dos sólidos. Então, na primeira aula, a gente viu a importância de estudar as ciências dos materiais. Em um contexto mais amplo, de toda e qualquer engenharia, a importância de estudar os materiais é que em algum momento, tá certo, da sua carreira, vocês vão se deparar com a resolução de problemas de projeto envolvendo a especificação de materiais. Em um contexto mais específico, é importante a gente estudar os materiais em diversas escalas. Por exemplo, na escala atômica, é importante a gente entender como os átomos ou moléculas estão organizadas, estão ligadas, tá certo? Para quê? Para que a gente entenda como esses materiais estão estruturados em uma escala microscópica e principalmente numa escala macroscópica, que é aqueles elementos estruturais que podem ser vistos a olho nu. Aí, falando ainda sobre esse contexto específico, a gente tem é, a estrutura dos sólidos cristalinos. Então, a principal importância de estudar esses tipos de estrutura é que as propriedades de alguns materiais estão diretamente relacionadas com suas estruturas cristalinas. Por exemplo, pessoal, a gente tem dois metais diferentes, como o magnésio e o berílio, tá certo? Que eles, puros e não deformados, eles possuem uma determinada estrutura cristalina, possuem a mesma estrutura cristalina. E eles são muito mais frágeis do que outros metais puros e não deformados, como o ouro e a prata, que possuem outro tipo de estrutura, ou seja, o grau de fragilidade de um material, tá certo, está diretamente relacionado ao seu tipo de estrutura. Outro tópico também importante a se falar é que existem diferenças significativas de propriedades entre materiais cristalinos e não cristalinos, que possuem a mesma composição. Por exemplo, alguns materiais cerâmicos e poliméricos que possuem a mesma composição, eles sendo não cristalinos, eles tendem a ser opticamente transparentes, ou seja, são translúcidos, deixar a luz passar, tá certo? Enquanto se eles forem não cristalinos, tá certo? A luz não vai atravessar. Então, em relação à aula de hoje, os objetivos da aula são os seguintes. Inicialmente, a gente vai saber diferenciar um material cristalino de um não cristalino, tá certo? A gente vai identificar as principais estruturas cristalinas dos metais e desenvolver as relações entre o comprimento da aresta da célula unitária e o raio atômico nas estruturas cristalinas. Então, no contexto das estruturas cristalinas, tá certo? É importante a gente saber alguns conceitos fundamentais, principalmente em relação ao tipo de classificação. Os materiais sólidos, eles podem ser classificados de acordo com a regularidade na qual os átomos ou os íons se dispõem em relação aos seus vizinhos, tá certo? Daí, a gente tem a definição de material cristalino, que é aquele no qual os átomos estão situados num arranjo que se repete ao longo de grandes distâncias atômicas, tá certo? E formam uma estrutura tridimensional, que é denominada de rede cristalina. E os materiais não cristalinos, que são comumente chamados de materiais amorfos, tá certo? Que são aqueles materiais em que não existe, tá certo? Uma organização entre os átomos em longo alcance, tá certo? Aí, em relação aos tipos de materiais, é, a gente tem que todos os metais, tá certo? Alguns polímeros e muitas cerâmicas, eles vão ter essa organização entre os átomos, ou seja, eles vão apresentar uma estrutura cristalina, tá certo? Porém, a gente vai
na aula de hoje, tá certo? Ao longo desse início da terceira unidade, a gente vai focar especificamente nos metais. Então, só para resumir aqui a classificação dos materiais sólidos, eles podem ser cristalinos, tá certo? Na qual possui um arranjo repetitivo, formando uma rede cristalina tridimensional, como também pode ser amorfos, tá certo? Eles não possuem esse arranjo repetitivo. Aqui a gente tem aqui uma organização, tá certo? Uma rede cristalina. Vocês observam que eles têm um certo grau de simetria, tá certo? Enquanto aqui nesse material não cristalino, a gente não vê uma simetria entre os átomos. Ainda dentro do contexto das estruturas dos sólidos cristalinos, um importante conceito que a gente vai estudar na aula de hoje é a célula unitária, tá certo? A célula unitária consiste em um pequeno grupo de átomos que formam um padrão repetitivo ao longo da estrutura tridimensional. Em outras palavras, é a menor, é a menor unidade, tá certo? Que se repete dentro de uma rede cristalina. Tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura cristalina formada por várias células unitárias do tipo CFC. Lá na frente a gente vai aprender o que significa essa sigla CFC, tá certo? Então, a célula unitária seria o quê? Seria essa menor unidade, tá certo? Que se repete aqui dentro da rede, tá certo? Que é utilizada para representar a simetria, tá certo? Dentro da rede cristalina, tá bem? Aí, pessoal, essas esferas aqui em vermelho, tá certo? Elas representam os átomos. Então, na modelagem das células unitárias, os átomos eles vão ser representados por essas esferas rígidas, tá certo? E vão ter um certo raio, que a gente vai chamar de raio R. Então, como falei para vocês, a gente vai concentrar nossa aula de hoje nas estruturas cristalinas dos metais. Bem, pessoal, aqui a gente tem uma tabela, tá certo? Mostrando o raio atômico e a estrutura cristalina para 16 metais, certo? Em geral, as estruturas cristalinas encontradas na maioria dos metais são do tipo CFC, CCC e HC, tá certo? Por exemplo, o ferro, que é um material comum do nosso cotidiano, ele exibe a estrutura cúbica de corpo centrado, tá certo? Que é a CCC. Enquanto o alumínio, pessoal, vai exibir o estrutura do tipo cúbica de face centrada. Já o zinco, pessoal, ele vai exibir uma estrutura do tipo hexagonal compacta. Então, como a gente viu, né, os metais, eles exibem dois tipos de estruturas, ou estruturas cúbicas ou hexagonais. No contexto das células unitárias do tipo cúbica, nós temos a cúbica simples, tá certo? Que é uma célula unitária hipotética, tá certo? Os materiais metálicos, eles não se cristalizam nesse tipo de estrutura. E além da cúbica simples, nós temos a cúbica de cubo centrado, que é a CCC, e a cúbica de face centrada. O outro tipo de estrutura, que são os sistemas hexagonais, nós temos a hexagonal simples, da mesma forma que a cúbica simples é uma estrutura hipotética, ou seja, os materiais não se cristalizam nesse tipo de estrutura, não existe, tá certo? E os materiais mais comuns, como o zinco, o cobalto, eles vão se cristalizar
na estrutura do tipo hexagonal compacta, que é a estrutura HC. Então, a gente vai caracterizar cada uma dessas estruturas aqui na aula agora. A gente vai caracterizar em relação a 5 parâmetros, tá certo? O primeiro parâmetro é em relação ao número de átomos que a célula unitária possui. O segundo é o parâmetro de rede, tá certo? Que é a relação entre a aresta do cubo ou do hexágono e em função do raio, tá certo? A aresta é escrita como função do raio. O número de coordenação, o fator de empacotamento atômico, que é o FEA, e a densidade volumétrica a gente vai deixar para a próxima aula. Tudo bem? Então, em relação ao número de coordenação, é importante a gente entender bem essa definição. Ele é definido como o número de átomos vizinhos mais próximos ou em contato, tá certo? Que um átomo possui dentro da estrutura cristalina. Por exemplo, aqui, pessoal, aqui eu tenho a estrutura cúbica de corpo centrado. Então, se eu pegar esse átomo aqui no centro, pessoal, qual seria o seu número de coordenação? Me diga aí, por favor. Seria um? Vamos lá. O que seria o número de coordenação? É o número de átomos vizinhos mais próximos que um átomo possui dentro da estrutura cristalina. Então, se eu pegar esse átomo aqui, quantos vizinhos próximos eu tenho em relação a ele? 8. Perfeito. Então, nesse caso aqui, para a estrutura cúbica de corpo centrado, o número de coordenação vai ser igual a 8. Então, pessoal, em relação à estrutura cúbica simples, tá certo? O número de coordenação é igual a 6, tá bom? Para visualizar melhor esse número de coordenação, a gente vai considerar uma rede cristalina, ou seja, vai considerar também os átomos das células unitárias vizinhas, tá certo? Então, se eu pegar esse átomo aqui central de referência, a gente observa que a gente possui quantos átomos mais próximos? Dois aqui, né? Mais dois aqui. Nós possuímos exatamente o quê? 6 Sei. átomos, tá bem? Então, em algumas células unitárias, como a cúbica de corpo centrado, a gente vai considerar o quê? Somente a célula unitária individual, mas em outras células, como a cúbica simples, hexagonal compacta, cúbica de face centrada, a gente vai considerar o quê? A gente vai considerar um conjunto de células unitárias, tá certo? A gente vai considerar também os átomos vizinhos de outras células, como foi considerado aqui na cúbica simples, tá bem? Aí vamos lá, pessoal. O próximo parâmetro que a gente vai classificar, que a gente vai definir para a célula unitária é o número de átomos, tá certo? Presente na célula unitária. Por exemplo, ó, apenas um oitavo de cada átomo está dentro da célula unitária, tá certo? Esse átomo aqui, pessoal, somente um oitavo do átomo ele está dentro da célula, ou seja, ele é dividido para 8 células unitárias. Vocês enxergam isso? Sim. Sim, né? Ó, a gente tem por exemplo, pegando essa célula unitária aqui, tá certo? A gente vai ter o quê? A gente vai ter 3 células aqui embaixo, no plano, e 4 células aqui em cima. Ou seja, somente um oitavo vai estar dentro dessa célula unitária. Tá certo? Então, o número de átomos presentes na célula vai ser o quê? Vai ser um oitavo de átomo, né? Em cada vértice. E o cubo a gente tem quantos vértices? 8, não é verdade?
Então, a gente vai ter somente um átomo para a estrutura cúbica simples. Então, essa é a razão principal, né, para que os metais eles não se cristalizem nesse tipo de estrutura. Porque é o seguinte, ó, se ele possui somente um átomo, ele tem um baixo empacotamento atômico. E a gente sabe que os metais, eles são bastante o quê? São bastante densos, né? Então, eles têm uma massa elevada em um determinado volume. Então, se eles têm um baixo empacotamento, então isso aqui não reflete a realidade dos materiais metálicos. Tá certo? Então, não existe nenhum metal que se cristalize nesse tipo de sistema. Tá bem, pessoal? Ele é hipotético. Então, a gente está mostrando aqui somente para questões de ilustração. Já estava aqui colocado um átomo. E vamos lá, pessoal. O outro parâmetro é em relação ao parâmetro de rede, tá certo? O parâmetro de rede, como eu já falei para vocês, é escrever, tá certo? A aresta como função do raio atômico. Aí, para a gente escrever essa relação, a gente tem que identificar a direção na qual os átomos se tocam, tá certo? Aqui na cúbica simples, o que a gente observa é que os átomos eles vão se tocar nas arestas, né? Ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Os átomos vão se tocar na aresta, tá bem? Então, ó, daqui para cá, pessoal, a distância aqui é quanto? Aqui é um raio, na verdade? E daqui para cá também é um raio. Então, ó, a aresta escrita como função do raio vai ficar como, pessoal? A aresta vai ser igual a quê? A duas vezes o raio atômico, não é verdade? Pronto. Outro parâmetro que a gente também deve analisar é o fator de empacotamento atômico, o FEA, tá certo? Que a própria definição já nos diz, né? É o quê? O empacotamento atômico, ou seja, o volume dos átomos, tá certo? Que preenche uma célula unitária. Então, matematicamente, o que a gente tem? A gente tem que o Fe vai ser o volume dos átomos em uma célula unitária dividido pelo volume total da célula unitária. Rearranjando essa equação, o volume dos átomos, pessoal, na célula unitária vai ser o quê? Vai ser o número de átomos presentes na célula multiplicado pelo volume do átomo. Certo? Isso que vai dar o quê? Volume de átomos totais, na verdade? Dividido pelo volume da célula unitária. Então vamos lá, pessoal. Na cúbica simples, a gente tem quantos átomos? Hum. O volume do átomo, pessoal, ele foi modelado como sendo uma esfera rígida. Aí qual o volume da esfera, pessoal? A fórmula Isso. acho que é diâmetro. Não, raio dividido pelo diâmetro ao cúbico. Ao cubo, quer dizer. Na verdade é 4/3, né? Ah, De πr ao cubo. Tudo bem? Aí o volume da célula unitária vai ser o volume do cubo, tá certo? Então, a gente sabe que o volume do cubo é o quê? A aresta ao cubo, na verdade, pessoal. Só que a gente tem que colocar a aresta em função do raio. Então, vai ficar como? Vai ficar 2 raios elevado ao cubo. Então, basta substituir agora na equação aqui acima e a gente chega nessa
relação aqui, 0,52. Ou seja, pessoal, 52% da célula unitária, tá certo? É preenchida por átomos, ou seja, 48% é de vazios. Professor, Oi. essa mesma aplicação e essa fórmula aí, ela é bem parecida para calcular a porosidade de uma rocha. Por isso que eu achei bem parecida Uhum. assim, a definição. Na verdade, isso aqui também é porosidade, né? Porque se você. O empacotamento seria o quê? Seria o volume que é preenchido, né? Pelo total. E a porosidade seria o quê? A fração de vazios, né? Isso. E o volume total é Seria vazios mais os sólidos. isso. Então, no caso aqui, os vazios da célula seria quanto? Seria 48%, né? É. Aí É isso na mesmo. aplicação, por exemplo, não sei se se adequa a isso aí, eu teria como calcular o número de esferas, tipo, que compõe, no caso, para uma rocha, né? Não sei se se adequaria aí aos metais, mas eu teria como, a partir de uma amostra hipotética, como você está explicando, eu calcular o número de esferas que compõem aquela célula ali. Pelo menos na outra definição eu tenho. Não sei se se aplica aqui. Uhum. Pode sim, tá certo? Em geral, a gente tem uma relação matemática e se ela é adequada, ela pode sim representar o teu sistema, entendeu? Porque a definição é praticamente a mesma, né? Quando a gente fala em empacotamento atômico, porosidade, sempre vai na consideração o quê? A fração que é preenchida, né? E a porosidade é a fração que é vazia. E se tu conhecer o volume individual de uma célula, quer dizer, desculpa, volume individual de uma esfera, tu consegue então correlacionar com aquele volume total. É possível, sim. Vamos lá, pessoal, dando seguimento aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre a cúbica de corpo centrado, tá bem? Então, pessoal, ela é bastante similar à estrutura de cúbica simples, porém, além dos átomos localizados nos vértices, como a gente pode ver aqui, a gente também tem um átomo localizado aqui no centro da célula unitária, tá certo? Aqui a gente tem outra representação da cúbica de corpo centrado, e alguns metais comuns do nosso cotidiano que vão se cristalizar nesse tipo de célula é o cromo e o ferro. Aí lá na frente, pessoal, a gente vai saber porque a gente está usando essa denominação aqui alfa-ferro por ferro, tá bom? A gente vai estudar que alguns metais eles vão exibir mais do que um tipo de estrutura cristalina em função da temperatura e pressão. Eles vão mudar de estrutura. Por exemplo, o ferro, quando eu chamo assim ferro alfa, você quer o ferro em condições ambientais. Pressão de uma atmosfera e temperatura ambiente. Então, nessas condições aqui, o ferro ele exibe esse tipo de estrutura. Tá certo? Aí por isso que eu uso a denominação ferro alfa. Porém, em altas temperaturas, o ferro ele pode exibir a estrutura cubo de face centrada. Tá certo? Esse fenômeno é chamado de polimorfismo, tá certo? E vai ficar como assunto da aula seguinte. Aí, pessoal, como a gente já viu, né, na definição de uma coordenação, para esse tipo de estrutura, para esse tipo de estrutura, uma coordenação é igual a 8, né? Todo mundo enxerga isso, na verdade? Se a gente pegar Sim. esse. Perfeito. Se a gente pegar esse átomos aqui como de referência, né? A gente vê que tem 4 em cima e 4 embaixo. Então, uma coordenação é igual a 8. Aí, mais uma vez, né?
para obter a relação entre o parâmetro de rede, a gente tem que identificar, tá certo? A direção na qual os átomos eles vão se tocar. Aí, no caso aqui, a gente observa que eles se tocam ao longo da diagonal do cubo. Essa direção aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Para a gente obter a relação do parâmetro de rede, tá certo? A gente sabe que a diagonal do cubo, pessoal, vou chamar aqui de DC, ela é igual a aresta vezes a raiz de 3. Não é verdade? E a gente sabe também, pessoal, que essa distância aqui, ó, daqui para cá, representa exatamente a distância de um raio atômico. Então, a diagonal do cubo vai ser igual ao quê? Vai ser igual a aresta raiz de 3, tá certo? Que colocando em função dos raios atômicos vai ser 4 vezes R. Todo mundo enxerga isso, pessoal? Ó, aqui é um raio, daqui para cá outro raio, daqui para cá outro raio, daqui para cá outro raio. Todo mundo enxerga isso? Sim. Sim. Então, fazendo essa relação aqui, igualando, ó, a aresta raiz de 3 vai ser igual ao quê? A 4R. Tá certo? Então, resolvendo para a aresta, então a aresta vai ser igual a 4R raiz de 3. Tá certo? Então, essa aqui é a minha relação da aresta em função do raio com estrutura cúbica de corpo centrado. Aí, para a gente achar o número de átomos, mais uma vez, né, a gente pega somente a menor unidade que se repete dentro da estrutura cristalina, certo? Aqui a gente vê claramente que a gente tem um oitavo de átomo nos vértices e um no centro, não é verdade? Então, nos vértices, pessoal, a gente vai ter o quê? Opa, a gente vai ter um átomo, tá certo? A contribuição de um átomo. E no centro também vai ter a contribuição de mais um átomo. Então, o número de átomos vai ser igual a 2. Aí todas essas relações de parâmetro de rede, número de átomos, eles são importantes para a gente o quê? Para calcular o fator de pacotamento atômico. Então, utilizando essa fórmula aqui, ó, que é volume atômico sobre volume total, no caso, o volume atômico vai ser o quê? O número de átomos vezes o volume do átomo, que é igual ao volume da esfera. A gente vai, então, obter esses parâmetros para CCC. Número de átomos, pessoal, a gente sabe que é igual a quanto? 2. O que você acabou de fazer? Isso, 2. O volume do átomo é ser o volume da esfera, que é quanto, pessoal? 4 terços de πr ao cubo, não é verdade? E o volume da célula unitária é o volume do cubo, pessoal, que é o quê? Que é a aresta ao cubo, tá certo? Só que a gente obteve lá do parâmetro de rede que a aresta é igual ao quê em relação ao raio? 4R. Sobre raiz de 3, não é verdade? Isso. 4R sobre raiz de 3. Isso tudo aqui, pessoal, é elevado ao cubo, tá bem? Então, substituindo na fórmula do fator de pacotamento atômico, a gente obtém que o fator de pacotamento atômico é igual a 0,68. Ou seja, 68% do volume da célula cúbica é ocupado por átomos, tá certo? Os outros 32% seria o quê? Seria a fração, a porcentagem de vazios, né?
Isso também, uma Valéria já falou, pode ser relacionado à porosidade do material. Isso no caso de uma rocha. Vamos seguir agora, pessoal. Finalmente, para a gente finalizar o estudo das estruturas cúbicas, a gente vai estudar a estrutura cúbica de face centrada, tá certo? Nesse tipo de estrutura, pessoal, a gente tem átomos localizados no vértice, como a gente pode ver aqui, tá certo? Além também do centro, no centro de cada face. Tá ok? Então, cada face aqui do cubo, eu vou ter um átomo localizado. Tá certo? Aí, os materiais mais comuns que se cristalizam nesse tipo de estrutura é o alumínio, o cobre, o chumbo, o níquel, ou seja, bastantes materiais, metais, né, do nosso cotidiano. Não é verdade? E falando sobre o primeiro parâmetro, que é o número de coordenação, no caso, para a estrutura cúbica de face centrada, o número de coordenação vai ser igual a 12. Vocês enxergam isso, pessoal, porque é 12? Pode falar, sim ou não. Sim, tava contando. Estava contando, né? Então você pegaria qual átomo? Como central para contar os demais? Isso. Pegaria qual? O do meio. O do meio de quê? Da face? Isso. Pronto, você pega esse daqui. Então, você vai ter 4 átomos ao seu redor, não é verdade? 4 embaixo e 4 em cima aqui da outra célula que está vizinha, não é verdade? Sim. Pronto. Daí daria um total de 12. Perfeito. Aí vamos lá, pessoal. Em relação ao número de átomos, a gente sabe que a gente tem contribuição de átomos tanto no vértice como também nas faces. Então, em relação aos vértices, mais uma vez, a gente tem um oitavo de átomo dentro da célula unitária. E em relação às faces, pessoal, a gente tem o quê? Metade do átomo dentro da célula unitária. Então, esse átomo ele é dividido para 2 células. Aí, pessoal, o número de átomos totais vai ser quanto? Vai ser um átomo nos vértices e um meio de átomo vezes 6 faces, dando um total de 3 átomos nas faces. Então, o número de átomos totais vai ser igual a 4 átomos. Então, sabendo disso, agora a gente vai calcular a relação entre o parâmetro de rede e o raio. Ou seja, a gente vai escrever a aresta como função do raio atômico. Aí, pessoal, mais uma vez, a gente tem que pegar a direção na qual os átomos se tocam. Tá certo? Aí vocês observem que os átomos estão se tocando em qual direção, pessoal? Na direção da diagonal da face, não é verdade? Aí, Sim. vamos, aí vamos lá. Lá de trigonometria, né? A gente sabe que a diagonal da face é igual a aresta vezes raiz de 2, não é verdade? E a gente está observando aqui que a aresta, es- desculpa, a diagonal da face escrita em função dos raios vai ser igual a quantos raios? 4. Perfeito. 4 raios, né? Essa distância daqui para cá, pessoal, ó,
é um raio, na verdade? Então, como a gente tem 4 distâncias equivalentes, então a de uma face vai ser igual a 4 R's. Então, igualando aqui essas duas igualdades, ó, a desta raiz de 2 vai ser igual a 4 vezes o raio, não é verdade? Então, a desta vai ser igual a 4R sobre raiz de 2, multiplicando por raiz de 2 em cima, em, opa, e embaixo, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. 4 dividido por 2 vai dar 2 aqui em cima. 2R raiz de 2. Certo? Então, a relação entre o parâmetro de rede e o raio vai ser igual a igual a 2R raiz de 2. Pronto. Isso aqui é a minha fórmula do parâmetro de rede em função do raio. Aí a gente vai pegar essas informações, o número de átomos, a relação entre o parâmetro de rede, vai então substituir na equação do fator de pacotamento atômico e calcular o FEA. Então vamos lá. Antes de calcular o fator de pacotamento atômico, a gente também pode calcular esse parâmetro de rede de outra forma, pessoal. A outra maneira é, aplicar o teorema de Pitágoras. Aí é o seguinte, a gente sabe que essas direções aqui, ó, opa, tá muito feio isso que eu escrevi. Eu peço tanto vocês melhorar a caligrafia de vocês, mas a minha também não é muito boa, não. Mas vamos lá. A gente observa claramente, pessoal, que aqui se forma um triângulo retângulo. Vocês observam isso, não observam? Sim. Pronto. Aí eu colocando aqui, ó, a altura é A, tá certo? A base também é A. E a diagonal é 4R, não é verdade? Então, aplicando o teorema de Pitágoras aí, vai ficar como? Vai ficar 4R ao quadrado, né? Igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Tá certo? Isso aqui, pessoal, é igual o quê? É igual. A gente pode então inverter essa equação, né? 2A ao quadrado, né? É igual a 4R ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vai ser igual a 16 raios ao quadrado. E resolvendo isso aqui para a aresta, a gente chega nessa relação. A aresta vai ser igual a 2R raiz de 2, tal qual a equação que a gente encontrou anteriormente. Aí, sabendo disso, a gente vai então calcular o fator de pacotamento atômico. A gente sabe que a fórmula é essa, né? Que é a relação entre o volume atômico sobre o volume total. O número de átomos presente, pessoal, na estrutura cúbica de face centrada é igual a quanto, pessoal? Igual a? 4. Perfeito. O volume do átomo é igual ao volume da esfera, que é igual a 4 terços de πr ao cubo. Perfeito? E o volume da sala unitária é o volume do cubo, que é igual a desta ao cubo, que é igual ao quê, pessoal? Vamos lá. 2R
Raiz de 2, na é verdade? Tudo isso aqui é elevado ao cubo. Então, substituindo esses dados na equação acima, a gente chega nessa relação. Ou seja, pessoal, 74% do volume da célula unitária do tipo CFC, ela é ocupada por átomos, tá certo? Os outros 26% são de vazios. Então, essa é o significado físico do fator de pacotamento atômico. Se eu perguntar a vocês, qual amostra tem mais átomos por célula unitária? Qual célula? Seria a do FEA, né, que tem 74%. A outra a gente viu que tem somente 62%, que é a cúbica de corpo centrado. E aquela estrutura hipotética, a cúbica simples, só tem 52% de volume preenchido por átomo, ou seja, é um volume muito baixo, e por conta disso, os materiais metálicos não se cristalizam nesse tipo de célula. Finalmente, pessoal, a gente vai agora estudar os sistemas hexagonais, certo? Então, a abordagem matemática é a mesma, e de forma similar aos sistemas cúbicos, nos sistemas hexagonais, por exemplo, na hexagonal compacta, a gente tem átomos localizados nos vértices, como a gente pode ver aqui, tá certo? E também no centro do hexágono, tá certo? Além também na face do hexágono. Então, a gente tem átomos localizados nos vértices, nas faces e no centro do hexágono, tá certo? Aí os materiais, os metais que se cristalizam nesse tipo de célula, os mais comuns, né, estão aqui, né, que é o cádmio, o cobalto, o magnésio e o zinco. Aí vamos lá, calcular o número de átomos, pessoal. Nos vértices, pessoal, apenas um sexto de átomo pertence à célula unitária, tá certo? Ou seja, esse átomo aqui, ele está dividido para 6 células unitárias do tipo hexagonal compacta. Tá certo? Todo mundo enxerga isso? Sim. Ó, seria uma célula, outra aqui. Ou seja, dá 3 embaixo, um 3 em cima no outro plano, pessoal. Seriam as 6. Tá certo? Vamos lá. Esse átomo aqui na face, pessoal. Quanto dele está dentro da célula? Hum. Não. Ele tá dentro da célula todo? Não. Ele está dividido, né? Com a célula que está em cima. É isso. Então, somente metade de átomo pertence à célula unitária. E aqui no interior, pessoal, a gente tem quantos átomos dentro da célula? 3. 3. 3. Certo? Então, a gente tem 3 átomos no centro. Então, vamos lá, pessoal. Então, o número de átomos vai ser a contribuição de cada elemento desse. Vamos lá. Número de átomos totais vai ser a contribuição dos vértices, ou seja, a gente tem um sexto em cada vértice. Nós temos quantos vértices, pessoal, no hexágono? 6. 6 aqui, né? E embaixo, né? Temos mais quantos? Ah, tem que contar com os de baixo também. 12, não é verdade? É Isso. Mais a contribuição da face. A face, nós temos metade em cada face. Nós temos quantas faces?
Nós temos. 8? Opa, vamos lá. A gente tem um em cima e outra embaixo, não é verdade? É. Só conta essas duas? Só temos duas faces, né? Esse, Ah, entendi. esse, Entendi. aqui, os lados do hexágono aí não contam como face, não. Mais três átomos no centro. Por isso que eu tava contando e toda a vida o número tava dando errado. Pois é. Então, vamos lá. Ó. Aqui a contribuição dos vértices. Aqui a contribuição das faces. E aqui a contribuição do centro do hexágono. Então, no total, pessoal, a gente tem quantos átomos? 6. Perfeito. Nós temos 6 átomos. Aí agora, em relação ao número de coordenação. Qual seria o número de coordenação do hexágono compacto? Seria 1? Um não pode, Valéria. Ah, é a metade. Vamos lá. Qual a definição de número de coordenação, mais uma vez? É os que se encostam, né, na diagonal. Não. Vamos lá. Não. Número de coordenação seria o número de átomos vizinhos mais próximos ou que se tocam, né, em relação a um átomo dentro da célula unitária. Tá certo? Então, seria o número de átomos vizinhos que cada átomo possui dentro da célula. Por Então seria exemplo, 2. 2, vamos lá. Vou pegar esse átomo aqui, o átomo que está aqui identificado como sendo o G. Quantos átomos vizinhos mais próximos eu tenho em relação a ele? 6. 6? Aí tem um do. Vamos lá. A gente tem que levar em consideração tanto os átomos da célula unitária, como também os átomos vizinhos das outras células unitárias, não é verdade? Então é 7? Vamos lá, pessoal. A gente só vai chutando. Não, pessoal, tem que parar de chutar. Vamos lá, vou pegar esse átomo aqui de referência, o átomo G. Tá certo? Claramente aqui a gente vê que ele tem 6 átomos vizinhos mais próximos, não é verdade? Isso. Sim. Só que eu também tenho 3 aqui embaixo, tenho não? É. E também devo ter aqui também 3 aqui em cima, devo não? Tenho não? É. Não é simétrico as células unitárias? Então também a gente vai ter 3 aqui em cima. Então no total nós temos quantos átomos mais próximos em relação ao G? 12. 12. 12. Isso mesmo. Então o número de coordenação é 12. Acertei, viu? Chutei lá Acertou. no chat. Muito bem. Tem que usar a imaginação, entendeu? Visualizar as coisas em 3D. Aí vamos lá. Em relação ao pano de rede, pessoal, a gente tem que pegar a direção. Agora sim, viu, Valéria? A gente tem que pegar a direção na qual os átomos se tocam. Aqui já está dizendo, ó. No sistema hexagonal compacto, os átomos vão se tocar nas arestas. Tá certo? Ou seja, eles vão se tocar nessa direção aqui. Então, pessoal, a aresta aqui vai ser igual a quanto? Em relação ao raio?
Bora, me dê outro chute Peraí. aí. No caso, para o hexagonal compacto, vai ser na horizontal e não mais diagonal. Não. Eles vão se tocar na aresta, tá certo? A Hum, aresta é o quê? É o lado, né? sim, É o lado do hexágono. Seria essa distância aqui, né? Ó, é. essa distância aqui, essa Ah, aqui. Aí, para tu visualizar melhor, tá aqui, ó. Os átomos estão se tocando aqui, ó, na aresta, ó. uhum, entendi. Ou seja, eles se tocam aqui, ó, até aqui. Essa distância aqui vale quanto? Daqui para cá? 2. 2 raios, né? Isso. Perfeito. Então, ó, o parâmetro de rede, né, a relação entre a aresta e o cubo vai ser igual a 2 vezes o raio. Perfeito. Aí, pessoal, a gente tem a gente tem dois comprimentos maiores e menores no hexágono, né? O comprimento maior seria a altura C, essa altura aqui, e o comprimento menor seria a aresta do hexágono, tá certo? Aí é o seguinte, ó, essa razão, a razão entre esses dois comprimentos, ó, que a gente chama de razão CA, se a estrutura cristalina for ideal, ou seja, se as esferas forem uniformes e se elas forem organizadas da maneira mais compacta possível, então, para todas e qualquer células, independente do material, elas vão ter o valor fixo, tá certo? No caso, essa razão, desculpa, essa razão C sobre A vai ter o valor de 1,633, tá certo? Então, colocando a altura em função da aresta, então C vai ser igual a 1,633 vezes A, tá certo? E C sobre A, quer dizer, desculpa, essa razão aqui, 1,633, é igual também como sendo raiz de 8 sobre raiz de 3. Aí por que a gente está colocando essa relação aqui? Porque ela é importante lá na frente para a gente calcular o fator de empacotamento atômico, tá certo? O fator de empacotamento atômico, como já sabe, é o volume dos átomos em uma célula unitária sobre o volume total da célula unitária, certo? Então, ó, aqui a gente está tratando de um hexágono. Então, o volume total da célula unitária, pessoal, vai ser o volume de quem? O volume do hexágono, não é verdade? Sim. E o volume atômico vai ser igual a quem, pessoal? A 6. Não, vai ser igual. Estou perguntando a relação. É o número de átomos, né? N sobre o volume. Desculpa, número de átomos N multiplicado pelo volume de cada átomo, que é o volume de quem, pessoal? O volume da esfera, né? Isso. Então a gente vai atrás de cada parâmetro desse aqui para calcular o Φ agora. Vamos lá. A gente já sabe que o número de átomos ele é igual a 6, não é verdade? O volume do átomo, que é o volume da esfera, é 4 terços de πr ao cubo. E o volume da célula unitária é o volume do hexágono, que a gente sabe que é a área da base vezes a altura, tá certo? Aí a altura, pessoal, a gente sabe que a altura
Opa, a altura é aquele parâmetro C que a gente viu nesse instante. Aí vamos lá. A gente sabe também que a aresta é igual a duas vezes o raio. Então, o parâmetro C vai ser igual a quem? A altura. Vai ser igual a essa relação, né? 1,633, que é a mesma coisa de raiz de 8 sobre raiz de 3, vezes a aresta. Tá certo? Só que a aresta vale quanto, pessoal? Duas vezes o raio atômico. Não é verdade? Tá aqui, ó. A área do hexágono, pessoal, vai ser igual a aresta ao quadrado, 3 raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou passar como atividade para vocês calcularem a aresta, desculpa, a área do hexágono, a área da base. Tá certo? Então, isso aqui eu vou passar como atividade para vocês. Aqui eu já coloquei o valor da expressão, a fórmula da expressão, mas eu vou passar isso como atividade. Então, vamos lá. Substituindo aqui a aresta, a gente tem 2 raios ao quadrado, vezes 3 raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, substituindo aqui no volume da célula, aqui nós temos a área, tá certo? Aqui nós temos a altura. Então, fazendo o produto dessas duas expressões, a gente chegar nesse valor aqui, ó. O volume da célula, que é o volume do hexágono, é igual a 12 vezes raiz de 8 vezes o raio ao cubo. Então, a gente agora substitui esses valores na expressão do fator de pacotamento atômico. Essa equação aqui. E vamos chegar nessa expressão, ó. Simplificando, então o fator de pacotamento atômico vai ser igual a 0,74. Ou seja, pessoal, 74% do volume da célula HC, hexagonal compacto, é ocupada por átomos, tá certo? O restante para 100%, ou seja, os 26% restantes, é de vazios. Aí, pessoal, uma forma mais didática de ilustrar o que a gente viu na aula de hoje, a gente tem essa tabela aqui com o resumo das principais características das células unitárias, tá certo? E aqui a gente consegue observar bastante coisa. A gente observa que o número de coordenação das células, elas são variáveis, né? Ó. A cúbica simples, ela é 6, tá certo? O fator para a estrutura cúbica de corpo centrado é 8. Já para CFC, para hexágono compacto, é 12, tá certo? Aqui a gente tem a relação da aresta em função do raio para as 4 tipos de células unitárias. Aqui, N, número de átomos, tá certo? E, finalmente, pessoal, na última coluna aqui, a gente tem um fator de empacotamento atômico, tá certo? A gente observa que as estruturas que possuem o maior volume preenchido por átomos são as estruturas cúbicas de face centrada e hexagonal compacto. Então, pessoal, o assunto dessa aula está disponível aqui no livro do Callister, tá certo? No caso da 8ª edição, são essas páginas aqui indicadas. E a nossa aula fica por aqui, tá certo? Eu vou parar aqui a gravação e as dúvidas adicionais a gente vai comentar aqui após a interrupção. Deixa eu parar aqui a gravação.